E se a história da civilização humana não for aquela sucessão de impérios e lutas por territórios e ouro que a gente aprende na escola? É o que a gente está acostumado a ver nos livros, né? Exato. E se, na verdade, os bastidores do nosso passado esconderem uma guerra, tipo, uma guerra biológica oculta que vem acontecendo há milênios? Uma premissa bem ousada, sem dúvida. Muito. Vamos imaginar por um instante que aquelas figuras que habitam os nossos contos de fadas, o folclore medieval, Elfos, fadas. sim, elfos, fadas, dragões e vampiros, não sejam apenas mitos. E se eles não forem metáforas para explicar o desconhecido, mas sim uma raça real, de carne e osso, com um DNA completamente diferente do nosso. Uma raça que, segundo essa teoria, governou o mundo antigo e foi caçada quase até a extinção. Exatamente. Boas-vindas a quem nos acompanha em mais um mergulho profundo nas nossas fontes. O objetivo da nossa exploração de hoje é dissecar os conceitos, no mínimo controversos e extremamente radicais, de um livro chamado O Legado do Dragão. The Dragon Legacy: The Secret History of an Ancient Bloodline, escrito por Nicholas de Veer. Isso. E a nossa missão hoje, focando especificamente da introdução até o capítulo 4 do livro original, é desconstruir a visão de mundo incrivelmente peculiar que esse autor tem sobre temas como realeza, magia e genética. Eu estou bem curiosa e confesso que um pouco chocada com algumas coisas que li. Olha, é um material denso e é um desafio monumental de se analisar. Mas antes de darmos o primeiro passo para dentro dessa toca de coelho, é vital a gente deixar um aviso de imparcialidade cristalino para quem está ouvindo. Por favor, isso é muito importante. O texto que vamos dissecar hoje contém opiniões políticas, sociais e religiosas muito, muito extremas. Estamos falando de uma obra que repudia abertamente o conceito de democracia. E defende um elitismo biológico rigoroso, né? Exato. Além de tecer críticas severas e ácidas a religiões tradicionais e movimentos igualitários. E nós não estamos de forma alguma tomando partido ou endossando essas visões. Nosso papel aqui é puramente analítico. Vamos atuar como guias por esse, digamos, museu de ideias peculiares. A gente está aqui só para relatar o que o autor jura de pés juntos no manuscrito. Para entender a mente desse livro, a audiência vai precisar suspender as crenças modernas por uns instantes e entrar num paradigma onde sangue e genética não são só biologia. Eles são o destino. São os únicos motores que ditam quem tem o direito de governar. É como vestir uma lente de contato que distorce toda a nossa realidade. E, a própria forma como essa obra ganhou os holofotes já daria um roteiro de filme. A gente começa pela introdução, que nem foi escrita pelo autor. Foi pela pesquisadora Tracy Twyman, certo? Isso. Ela conta uma anedota de como esbarrou no Nicholas de Veer. Foi lá pro final dos anos 90, naqueles fóruns de internet antigos que, era uma terra sem lei. Eu lembro bem dessa época. O pessoal não perdoava. Nossa, não mesmo. O pessoal estava atacando de Veer com unhas e dentes, acusando o cara de ser um farsante absoluto que inventou uma genealogia real e uma suposta corte do dragão só para vender livros e arrancar dinheiro do povo. O que, convenhamos, é uma acusação bem comum nesse meio esotérico. Sim, só que a Tracy decidiu que não ia só entrar no coro das críticas. Ela resolveu ler o manuscrito. E, para surpresa dela, o que ela encontrou não parecia um esquema de dinheiro fácil. Parecia um manifesto denso que validava teorias antiquíssimas sobre a linhagem do Santo Graal. E o que é fascinante aqui, logo de cara, é como o autor pega o conceito do Graal e vira de ponta cabeça. Porque na cultura pop o Graal é um objeto, né? O cálice de Cristo ou um tesouro templário escondido. Mas a premissa do de Veer é que a linhagem do Graal não é um artefato mágico. Nem um título honorífico. Para ele, o Graal é biologia pura. Genética. Genética. Ele descreve uma civilização antediluviana de reis super-humanos, que ele caracteriza como ruivos de olhos verdes, que eram supervisores da humanidade. Peraí, deixa eu só ver se entendi o tamanho da loucura. Ele não tá falando que eles eram reis porque tinham exércitos ou dinheiro. Ele diz que a capacidade de governar ou de fazer magia tá literalmente
presa no DNA. Exatamente isso. A magia, no livro, não é algo que você aprende num curso de fim de semana ou lendo um grimório. Só os dragões, e dragões no vocabulário deles são essas pessoas com esse DNA específico, só eles podem realizar magia verdadeira. Caramba! E a justificativa dele é física, né? Puramente física e neurofisiológica. O sangue deles contém uma fiação cerebral e uma estrutura endocrinológica diferentes. Isso permite acessar estados de clarividência que são, segundo ele, biologicamente impossíveis para um humano comum. Então, fazendo uma analogia para quem está acompanhando a gente, é como se a magia fosse um software pesado, de última geração. A humanidade seria um computador com hardware antigo. Um computador dos anos 90 tentando rodar um programa de inteligência artificial de hoje. Isso, e esses dragões teriam nascido com os processadores necessários. Não importa o quanto o humano tente, o hardware simplesmente não suporta. Uma excelente analogia. É dessa premissa que nasce o ódio profundo do autor pelos movimentos modernos. No capítulo 1, ele destila veneno contra a nova era, contra a Wicca moderna, o neopaganismo. Nossa, ele não poupa ninguém. Tem uma passagem que ele zomba dos praticantes modernos de magia. Ele diz que eles exalam pena de si mesmos e óleo de patchouli. É um sarcasmo bem agressivo. Ele tá basicamente chamando todo mundo de poser, né? Pra ele, vender iniciações wiccanas é como vender bolsa falsificada pra consolar quem não aceita as próprias limitações biológicas. Porque, para ele, o misticismo autêntico pertence a uma raça antiga, os povos Arya ou os guerreiros citas da Eurásia, e só passa pelo sangue. Ele rejeita totalmente a democratização da espiritualidade. E essa rejeição do igualitarismo não para na religião. Transborda para a política, e isso nos leva para a corte imperial e real do dragão. O livro chama de Sarkani Rend, em húngaro. E aí ele mistura a fantasia biológica com fatos históricos documentados. A Sarkani Rend é uma ordem de cavalaria reconstituída em 1408 pelo rei Sigismundo da Hungria. Isso é fato. Mas ele vai muito mais longe no tempo. Muito! Ele traça a origem até o Egito Antigo, mencionando a rainha Soberhenefru e ligando isso aos citas. E o ponto central dele é: essa fraternidade não aceitava ninguém por favores políticos. Era estritamente baseada no sangue puro. E aqui, quem curte cultura pop vai ter um choque. Porque quando a gente fala de Corte do Dragão, ou Ordem do Dragão, na Hungria, o primeiro nome que vem à mente é o Vlad Drácula, e o filho dele, o Drácula. O famoso empalador. Mas o Diveri joga o Drácula para escanteio de um jeito muito brusco. Ele considera o Vlad e a linhagem dele, a casa de Basarab, como impostores, usurpadores totais. O Drácula não era dragão de verdade. Segundo o autor, não. Ele não tinha uma gota do sangue da casa de Vere, nem a linhagem autêntica do Egito. O Drácula assumiu o misticismo da corte puramente por afiliação política e, claro, vaidade humana. Olha como as coisas mudam. Hoje ele é o símbolo máximo do vampiro e do dragão no cinema, mas no livro ele é só um humano comum tentando pagar de mago. E isso ajuda o autor a defender o que ele chama de a tradição, com T maiúsculo. A ideia de que existia uma sociedade de castas perfeita no passado. As pessoas eram mais felizes, veja bem a ideia do livro, eram mais felizes aceitando suas estações naturais. É um pensamento antidemocrático muito forte. Ele vê a democracia e o capitalismo como tiranias que tiraram os elfos e dragões do poder natural deles. Falando em dragões e elfos, a etimologia que ele apresenta no capítulo 1 é crucial. Sim, porque a gente logo imagina um lagarto gigante cuspindo fogo numa caverna. Pois é, mas o livro desconstrói isso. Ele explica que a palavra dragão vem do grego drakon e do verbo derskestai. Derskestai. E o que significa? Significa ver claramente. Ah, então não tem a ver com escamas? Nada. Um dragão era um vidente, um seer, um indivíduo com clareza de visão premonitória, originado dessa raça ária dos sábios. E as asas? Simbolismo puro, metáforas para a consciência elevada ou talvez uma referência às capas de penas que os xamãs usavam. A cultura corrompeu o símbolo original.
O que nos leva aos elfos e fadas? A gente pensa na Sininho voando com Peter Pan, mas ele argumenta que os elfos e a tribo Tuatha Danu, o povo dos deuses, não eram seres etéreos batendo asinhas, né? De forma alguma. Era uma família real biológica. Pessoas de carne e osso, com anatomia e neurologia diferentes, governando a Europa com mão de ferro. Isso já dá um nó na cabeça. Mas o capítulo 2 pega pesado com vampirismo. Esse é um dos pontos mais radicais da obra. Sim, esquece capa preta, alho e morcego. O vampirismo descrito ali é bizarro e, ao mesmo tempo, muito estruturado como uma ciência. O que era, afinal? O vampirismo primordial para o autor era um rito tântrico antigo, uma prática puramente ligada à endocrinologia. Manipulação de hormônios? Exato. Envolvia consumir secreções humanas muito ricas em compostos neurológicos, especialmente em certos rituais alquímicos e druídicos ligados a tradições orientais, como o Kaulavama Marg. Que é um caminho do Tantra, certo? Isso. Ele fala sobre o consumo de sangue menstrual de virgens da linhagem dragão. Ele chama isso de fogo estelar ou Starfire. Fogo estelar. E a ideia não é morder pescoços na rua. O propósito era ingerir esse coquetel gigante de melatonina, serotonina e outros hormônios para alterar quimicamente a consciência. Tipo um biohacking da antiguidade. Perfeito, um biohacking místico para estimular a glândula pineal e alcançar estados transcendentais que os orientais chamam de Siddhi. E, de novo, só funciona se a pessoa tiver o tal do hardware biológico do dragão. Ele até ataca quem tenta imitar isso hoje em dia. Ele diz que os imitadores modernos que ficam bebendo sangue por aí sofrem de psicose sexual freudiana. Que lapada! Ele não tem paciência com quem esvaziou o significado fisiológico da prática. Tá, mas aí me surge uma dúvida óbvia. Se essa raça de reis dragões era tão superior, com biohacking hormonal, clarividência e uma biologia imbatível, como eles perderam o controle do mundo para humanos normais? Essa é a grande transição para o capítulo 4, onde ele introduz o Holocausto élfico de 1000 anos. O título já é pesado. Muito. A tese é que a Igreja Católica e as novas classes mercantis promoveram uma campanha de difamação e extermínio contra os verdadeiros senhores de sangue. Para usurpar o poder temporal e financeiro da Europa. Exato. E para justificar esse golpe, a Igreja precisava de uma base legal. E aí o livro aponta para a doação de Constantino. Vamos explicar para nossa audiência o que é esse documento, porque é algo histórico, não é invenção do livro. A doação de Constantino foi um documento que dizia que o imperador romano Constantino, lá no século IV, tinha transferido a autoridade sobre o Império do Ocidente para o Papa. O pequeno detalhe é que isso é uma fraude colossal, né? Uma das maiores da história. Foi forjado por volta do século VIII, e o de Devera usa isso para dizer que a igreja roubou o mundo usando um papel falso. E aí entra um conceito que eu achei muito curioso. Eles destituíram a linhagem de ouro e instalaram o que ele chama de Tinker Kings. Os reis de lata. Reis de lata. Governantes fantoches do meio comercial que não tinham nem sabedoria, nem genética real. Exatamente. A burocracia substituiu a intuição e a biologia. E a coisa fica muito mais sombria quando o autor reinterpreta a caça às bruxas. Isso me deixou muito pensativa. A Inquisição. A gente sempre aprendeu que foi um período de histeria religiosa, medo cego. Mas para o autor não teve nada de cego. A Inquisição foi um genocídio calculado. Um extermínio focado. Ele argumenta que aquelas pessoas, queimadas, parteiras, curandeiras, eram, na verdade, os últimos remanescentes da genética dragão. Eram os guardiões sobreviventes do conhecimento tântrico e druídico. A igreja e os reis de lata sabiam quem eles eram e os mataram para apagar esse DNA do mapa, para cimentar o próprio poder sem oposição. Então as bruxas eram os últimos elfos? Na visão deles, sim. Uma limpeza étnica e genética disfarçada de fervor religioso. Uau, é muita coisa para digerir de uma vez só. Fazendo um resumo do que vimos nesses 4 capítulos, é uma narrativa extremamente radical. Ele pinta a história da civilização moderna não como evolução, mas como uma decadência forçada. Uma usurpação. Exato. Os mitos de dragões e vampiros são, na verdade, segredos de neurofisiologia e magia genética que foram destruídos.
Mas por que ler algo com visões de elitismo e eugenia tão difíceis de engolir? Qual a relevância disso? A relevância está em forçar o pensamento crítico de quem nos acompanha. Mesmo discordando frontalmente desse elitismo biológico do Duvernet, analisar essa obra faz a gente questionar como a história é escrita Sim, quem decide o que é mito e o que é fato, né? e como as instituições podem manipular documentos, tipo a doação de Constantino, para apagar o passado e se legitimar no poder. E isso tudo me leva a pensar. Se a documentação que moldou o nosso mundo moderno pode ter sido manipulada por interesses de classe e poder, até que ponto a gente vive hoje pisando em ilusões que aceitamos como verdades? É uma excelente pergunta. E isso também levanta uma questão provocativa que não está diretamente no texto, mas dialoga com ele. Qual seria? Pense na nossa sociedade hoje. Nós nos orgulhamos de ser igualitários, onde o esforço pessoal vale mais que o sangue. Mas, ao mesmo tempo, olha a explosão de popularidade dos testes de ancestralidade de DNA. Nossa, é verdade. Todo mundo querendo cuspir num potinho para saber de onde veio. Milhares de pessoas buscam ansiosamente ver se tem, sei lá, um traço de sangue real, uma linhagem viking, uma herança genética de guerreiros. Se o igualitarismo venceu, por que a gente ainda tem essa fome por uma legitimação biológica de quem nós somos? Caramba, é como se, no fundo, a gente ainda estivesse procurando o nosso próprio sangue de dragão no meio de um relatório de laboratório. Exatamente. O fascínio humano pelo sangue não desapareceu, ele só se modernizou. Bom, é com essa provocação de explodir a cabeça que vamos encerrando a nossa análise de hoje. Muito obrigada a quem nos acompanhou por essa jornada tão controversa, sombria e fascinante pelas páginas do Legado do Dragão. Continuem sempre com a curiosidade afiada e com o senso crítico ligado. Nós nos vemos na nossa próxima exploração de fontes. Até lá. Um abraço e até a próxima. Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. O nosso objetivo nessa análise de hoje é desempacotar um material que, eu diria que é no mínimo explosivo. Com certeza. É uma daquelas leituras que realmente desafiam o senso comum. Exatamente. A nossa missão aqui é entrar de cabeça numa seção muito específica, tipo bem focada mesmo, de uma obra bastante complexa. A gente vai cobrir os capítulos 5 a 8 do livro The Dragon Legacy, do Nicholas Dever. E para quem busca entender as entrelinhas da história, da mitologia e até de biologia sob uma ótica, digamos, radicalmente diferente, esse é o momento. A intenção é destrinchar como o autor reinterpreta a antiguidade, aqueles contos de fadas que a gente conhece desde a infância, sabe? E rituais perdidos no tempo. E ele faz tudo isso... através da lente de uma antiga linhagem real. Isso. A linhagem que o texto chama de élfica ou draconiana. Mas, antes da gente dar o primeiro passo para dentro desse labirinto todo, eu acho que a gente precisa estabelecer algumas regras para a nossa conversa, né? É um ponto de ordem fundamental, sem dúvida. Olha, a regra de ouro para nossa discussão de hoje é a imparcialidade analítica absoluta. Sim, muito importante frisar isso. O texto que a gente vai esmiuçar agora contém teorias históricas, esotéricas e biológicas que são altamente alternativas. Então, o nosso papel aqui não é tomar partido, nem endossar ou julgar as crenças do autor. Perfeito. A gente vai funcionar estritamente como um prisma. Exato. Nós vamos observar a luz que o autor joga sobre a história e relatar o que está documentado nas páginas. Trataremos as premissas do livro como um ecossistema fechado, só para compreender como ele conecta essas peças. Uma abordagem essencial para quem nos ouve. Afinal, a gente está lidando com um material que pega elementos super familiares e vira tudo de cabeça para baixo. A isca de hoje é bem forte. Muito forte. E se contos aparentemente inocentes, tipo o da Rapunzel jogando as tranças da torre, ou mitos clássicos como o do Minotauro e até o Papai Noel... O Papai Noel é a parte que mais choca. Sim, e se tudo isso fossem, na verdade, códigos antigos para mascarar rituais de sangue e a rotina biológica de uma elite que se considerava literalmente formada por fadas e dragões. É como olhar para um quadro a vida inteira
e de repente perceber que ele é um mapa do tesouro invertido. Exatamente. Então, para começar a desvendar isso, a gente precisa abrir o capítulo 5, que já tem um título evocativo, Da Transilvânia a Tunbridge Wells. E o foco inicial ali é estabelecer o perfil físico dessa casa real cita. Que seriam os verdadeiros elfos originais, segundo o texto. E só para deixar claro para quem está escutando, a gente não está falando de entidades mágicas com asinhas ou seres de orelhas pontudas, certo? Não, não. A distinção que o livro faz é drástica. O texto descarta aquele folclore romantizado e descreve uma elite governante de carne e osso. Eles praticavam uma reprodução seletiva rigorosa. Um sistema fechado mesmo para manter características genéticas muito específicas. E quais eram essas características? O livro fala de indivíduos de grande estatura, pele incrivelmente pálida, cabelos em tons de ruivo dourado e olhos verdes. E, segundo a fonte, apenas os espécimes mais puros que tivessem esses traços exatos poderiam ascender como rainhas e reis dessa linhagem draconiana. E o mais intrigante dessa caracterização é como o autor funde a biologia com a psicologia. Tem um conceito no livro que eu achei fascinante, que é a psicologia da beleza. Esse conceito realmente salta aos olhos. A obra defende a ideia de que a beleza é uma condição da psique. Para essa sociedade do povo fada, envelhecer mal, perder a vitalidade ou a simetria não era visto só como ação do tempo, né? Não, de forma alguma. Era encarado como a consequência direta do estresse e da tensão emocional. Se o corpo falhava, era porque a mente tinha perdido o equilíbrio. É uma visão somática levada a um extremo institucional. O autor argumenta que, por causa dessa crença, a realeza élfica precisava ser completamente blindada. Eles eram literalmente isolados do que o livro chama de aborrecimentos comuns do dia a dia. Qualquer distração mundana, tipo problemas cotidianos, era filtrada. Tudo isso para manter um estado de tranquilidade quase transcendental. Exato. E não era vaidade. Na narrativa, era uma necessidade biológica para preservar a pureza física e mental, o que capacitava eles a governar. Trazendo para uma analogia nossa, é como se eles vivessem num retiro de bem-estar perpétuo, onde a preocupação com boletos arruinaria a genética deles. Seria exatamente isso. Mas isso levanta um problema logístico gigante. Como é que se sustenta uma sociedade inteira que precisa blindar a sua realeza assim? A resposta da obra entra direto na agricultura medieval. O que é muito peculiar. O livro descreve que o povo fado organizava os assentamentos, chamados de rafs, em formato de cruz. Mas o fascinante é o sistema de rotação de terras. A conexão que o autor faz entre misticismo e agronomia é muito engenhosa. Ele compara a agricultura dessa linhagem ao antigo sistema de faixas de terra de Norfolk, onde se alternavam culturas para não esgotar o solo. Só que o povo fada elevava isso a uma escala populacional. Em vez de só deixar um pedaço de terra descansar, a população inteira entrava em movimento. Eles abandonavam completamente uma região. A terra, a vegetação, tudo ganhava um repouso absoluto. A estimativa do texto é que 1/4 do território ficava em quarentena por um ano inteiro. Ou seja, cortes inteiras pegavam a estrada de forma sazonal. E as datas dessas migrações batiam com um calendário pagão. Véspera de maio, solstício de Herão, Salmém e Iule. E a lógica do autor para explicar as lendas é brilhante aqui. Ele diz que foi dessa prática agrícola que nasceu o folclore das fadas caminhantes. Para um camponês comum da Idade Média. De repente, ele vê uma procissão gigantesca de pessoas altíssimas, pálidas, com trajes vibrantes, cruzando a floresta. A imaginação popular pegou um sistema de gestão fundiária e transformou em contos de seres mágicos migrando entre mundos. Uma engenharia social clara por trás da formação do mito. A distância social gerava a mistificação. E falando em representação física e graça, esse é o momento em que a obra insere o simbolismo do cisne, que é muito mais que um adorno heráldico. Ah, o cisne. Quem estuda a realeza sabe que ele está por toda parte. Mas a fonte dá um peso neurofisiológico para a ave. Para o autor de The Dragon Legacy, o cisne representa a arquitetura do cérebro das fadas.
Ele é o emblema vivo da serenidade e do equilíbrio metabólico que a gente comentou. Por isso o folclore está cheio de donzelas cisne e cavaleiros cisne, como na lenda de Lohengrin. Não é magia. Não é um encanto de transmutação, é um crachá dinástico, um símbolo biológico da constituição mental superior. Agora, se eles eram tão focados nessa serenidade, como é que eles lidavam com a guerra? Isso nos leva direto para o capítulo 6, As Profundezas do Dragão, onde a Pedra do Destino entra em cena. A famosa Pedra de Scone, na Abadia de Westminster. Que o livro simplesmente diz ser uma farsa monumental. É uma reescrita histórica contundente. O texto introduz a Liath File, a Pedra do Destino original dos Tuatha Dé Nû, localizada na colina de Tara, na Irlanda. E na visão da obra, os Tuatha Dé Nû não eram deuses, mas a base ancestral dessa realeza biológica. Pedra para destruir a moral celta. Mas o que ele levou para a Inglaterra foi um peso de porta gigante de arenito. A verdadeira pedra, descrita como a Pedra do Corvo, foi escondida pelos leais defensores da linhagem. E quem defendeu isso? Os Vikings. A desconstrução da palavra Viking nesse capítulo desafia toda a cultura pop. O texto recusa a imagem do invasor desorganizado. Começa pela etimologia, né? Sim, a palavra é ligada ao Wik, que era um acampamento, mas o autor rastreia até Vikri, do antigo russo, que significa redemoinho ou vórtice. E na cosmologia do livro, esse vórtice é a manifestação direta do Rei Dragão. Então Viking deixa de ser uma nacionalidade ou pirataria e passa a ser uma casta militar especializada. Devotada a essa linhagem. O texto conecta os dinamarqueses da antiguidade, os Danes, aos Danan da Irlanda. Eram ramos da mesma árvore governante. Compartilhavam um igualitarismo interno e um niilismo profundo em relação à morte. Um total desapego à própria sobrevivência, o que criava uma força de combate aterrorizante. Isso se conecta ao símbolo da árvore da vida, a Yggdrasil. Essa base guerreira prepara o terreno para o clímax do livro, o capítulo 7, A Joia na Coroa. Aqui, a obra passa ao trator sobre os mitos clássicos. Começando pelas sereias, especificamente a figura de Melusine. Esquece aquela imagem de sereias cantando buscando o amor humano. A Melusine descrita no livro é metade mulher e metade serpente de água. O simbolismo está ancorado em engenharia de irrigação. O argumento se baseia em linguística. A raiz mer, como em mermaid, seria o hieróglifo egípcio para um labirinto em forma de espiral quadrada, denotando a gestão da água. E a palavra-chave muda tudo aqui. O labirinto. No universo do Nicolas de Ver, o labirinto é o refúgio da Virgem, ou uma armadilha para peixes. E não era para pescar o jantar. O labirinto era a arquitetura ritualística da caçada selvagem, um altar cívico onde ocorria uma oferenda de sangue para o rei Veri. E a sereia, a Melusine, era guardiã desse local, supervisionando um antigo culto druídico da morte. Que o autor chama de culto de Ankh ou Anju, o que conecta isso ao famoso Ankh egípcio. A cruz com uma alça no topo, o sopro da vida. A subversão do símbolo é notável. O autor diz que deriva direto desse culto da morte. O Ankh era o símbolo ostentado pelas princesas fadas que guardavam os labirintos de sangue. E o livro sugere que esse significado foi mantido em segredo e adotado depois pelos cátaros albigenses. É como acompanhar um detetive montando evidências. E a segunda parte do capítulo 7 ataca o misticismo oriental, o Tantra, érico em endócrino. A Kundalini, a energia serpentina adormecida, é traduzida como um fluxo literal de essências neurais. Um coquetel bioquímico. Ele associa esse fluxo a centros glandulares específicos, mencionando o útero e a glândula de Grafenberg. O argumento central é que os rituais tântricos antigos eram métodos biológicos para estimular a produção dessas secreções, consideradas exclusivas dessa linhagem. Magia, então,
Era química aplicada e supremacia genética. E com essa premissa brutal, o autor volta para a Grécia clássica para analisar Teseu e o Minotauro, com uma calculadora na mão. Essa análise numérica é brilhante na lógica interna dele. O tributo de Atenas a Creta não era só enfrentar o monstro, eram 14 jovens sacrificados. E a obra aponta o tributo do sangue das virgens pago 2 vezes em 18 anos. A soma de 14, com essa frequência do tributo secundário, resulta em 28. 28 medidas rituais. A representação exata do ciclo lunar padrão. O labirinto de Creta era um calendário biológico. Um rito menstrual codificado. E a ponte espetacular que o texto faz, cruzando o Mediterrâneo direto para os contos dos irmãos Grimm. O fio de ouro da Ariadne. Que salvou Teseu no centro do labirinto. A correspondência estrutural é incontestável. A Ariadne é o ancestral literário da Rapunzel. A imagem se encaixa perfeitamente. Rapunzel isolada na torre, jogando os cabelos dourados para o príncipe entrar. O fio de ouro no centro do labirinto e o cabelo loiro da torre são o mesmo dispositivo ritualístico. A torre não passa de uma reconfiguração vertical do labirinto horizontal de Creta. Essa sobreposição ilustra a tese de que contos folclóricos são cofres de rituais de consagração de uma linhagem. A humanidade perdeu o manual de instruções e transformou registros dinásticos em contos de ninar. O que deixa o caminho livre para a última revelação. Capítulo 8. A obra invade a chaminé do feriado mais comercial do mundo. A origem do Papai Noel. A desconstrução de São Nicolau. A lenda dele jogando moedas de ouro furtivamente pela janela para salvar 3 filhas de um homem pobre da miséria. O livro diz que essa lenda tem raízes bem mais escuras na tradição druídica. Na antiguidade pré-cristã, encontravam-se sacerdotes do culto da morte trajando vermelho e branco, que ofereciam moedas de ouro às sacerdotisas do templo. Ouro sobre um fundo negro. E o livro frisa que essas mulheres foram difamadas posteriormente como prostitutas pelos escribas, mas eram virgens sagradas e matriarcas dos ritos de sangue. As moedas eram um dote sagrado pelo serviço divino. Então, o nosso Papai Noel é uma versão higienizada de sacerdotes pagando o dote ritualístico para cultos de fertilidade e sangue. Observando o quadro maior desses capítulos, o impacto é compreender a arquitetura metodológica do autor. Costurar rotação agrícola, neurofisiologia, etimologia, Rapunzel, mitologia grega e São Nicolau. Tudo uma teoria ininterrupta sobre uma elite fisiologicamente distinta que escondeu seus ritos sob o véu das fábulas. E a lição para quem busca aprender é que a etimologia e a investigação de símbolos provam que a história oficial é só a ponta do iceberg. Mesmo que alguém observe essa biologia draconiana com ceticismo, o trajeto da migração dos símbolos é fascinante. Ver um hieróglifo de água virar o mito de uma sereia sacrificial muda a forma de ler o mundo. A original ser esquecida. Mergulhar nessas fontes exercita o pensamento crítico. Exatamente. E com base em tudo isso, fica a provocação para quem nos ouve levar depois que a gente encerrar. Se contos inofensivos, como o da Princesa na Torre, ou feriados gigantescos como o Papai Noel, podem ter sido moldados a partir de labirintos druídicos e antigos ritos de sangue. Quantas outras tradições nós celebramos fielmente sem saber? Quantos rituais que a gente repete e símbolos que a gente consome diariamente não estão escondendo significados primordiais que a humanidade simplesmente deletou da memória? Fica o convite aberto para questionar as raízes escondidas de cada história ao seu redor. Até o nosso próximo mergulho profundo. Olá! Boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. É muito bom ter a companhia de quem nos ouve para mais esta exploração. Hoje nós temos nas mãos um material incrivelmente denso, complexo e, olha, eu diria altamente controverso. Com certeza. Muito controverso. Pois é. A nossa missão nesta análise hoje é desempacotar as páginas de um livro chamado The Dragon Legacy, The Secret History of an Ancient Bloodline, ou, numa tradução livre para o português, O Legado do Dragão, a história secreta de uma antiga linhagem. Foi escrito por Nicolas de Vere. Exato. E
O foco da nossa discussão vai abranger uma seção bem substancial dessa obra. A gente vai cobrir ali a partir do capítulo 9 até o 13, inclusive. Isso. Sendo que vamos dar uma atenção especial aos capítulos 12 e 13. Eles são intitulados Who's Who in Heaven e Children of the Stars. E a ideia central que permeia essas páginas é tipo uma tentativa radical do autor de reescrever completamente a história humana, a nossa mitologia clássica e até as bases da linguística. Sim, é uma ambição em tanto. Totalmente. Tudo isso é arquitetado para provar a existência histórica de uma raça governante, sabe? Uma linhagem contínua de dragões ou elfos. E é um texto que exige muita atenção, porque não é apenas uma teoria sobre o passado, é uma reinterpretação completa de como a civilização teria sido formada. E antes de a gente avançar por esse conteúdo, acho que estabelecer o contexto é absolutamente essencial. O que vamos dissecar aqui é a construção de uma narrativa muito peculiar. Muito. É fundamental que quem acompanha a nossa análise entenda a natureza das afirmações que são feitas por esse autor. O texto defende posturas que são abertamente contra a democracia e contra a igualdade social. Ele argumenta a favor de um sistema de castas bem rígido, baseado puramente em genética, em DNA. Num suposto direito inato de governar, né? Exatamente isso. Então, a nossa discussão de hoje é estritamente um exercício de pensamento crítico, uma dissecção literária. O objetivo não é de forma alguma endossar, julgar ou validar essas visões sociopolíticas elitistas do autor. A proposta é entender o mecanismo interno dessa obra. Perfeito. É focar em como o autor constrói essa visão alternativa de mundo, quebrando as peças do argumento dele e observando como ele tenta encaixar a arqueologia, a linguística e o mito para sustentar essa tese de supremacia genética. Isso. Com esse escudo do pensamento crítico ativado e as premissas bem claras para a nossa audiência, acho que a melhor forma de entrar nesse universo é observando como o texto lida com as árvores genealógicas dos deuses antigos. A partir do capítulo 12, certo? Exato, no capítulo 12. Porque, normalmente, a história convencional ensina a olhar para os panteões sumérios, egípcios, gregos e nórdicos como mitologias separadas. Sim, como se fossem desenvolvidas por culturas isoladas que, no máximo, trocavam algumas influências culturais ali nas fronteiras. Pois é. Mas a tese proposta pelo livro argumenta que os historiadores modernos cometeram um erro de interpretação colossal. A premissa ali é que as civilizações antigas não tinham deuses diferentes de forma alguma. Nenhuma diferença? Nenhuma. O que existia, segundo a obra, eram apenas interpretações, sotaques e dialetos diferentes descrevendo a exata mesma família real de carne e osso. Nossa, isso é uma mudança de paradigma enorme para quem estuda mitologia. E a forma como o autor tenta unificar essas figuras é um dos pilares dessa teoria dele. Sem dúvida. A afirmação é de que as figuras que hoje a gente considera divinas eram ancestrais reais. Eram reis e rainhas do passado que acabaram sendo deificados ao longo de milênios de tradição oral. E de tradição escrita também. O livro usa exemplos muito específicos para ilustrar essa consolidação, né? Tem o caso da deusa Suméria. Ninhursag. Isso. Ela é frequentemente descrita nos textos antigos como a mãe de Nana. E o autor aponta na obra que ela não é um arquétipo, mas sim uma pessoa histórica, uma mulher real. E a partir dessa figura central, ele traça uma linha reta afirmando que Ninhursag é exatamente a mesma indivídua que os acadianos chamavam de Estar. E não para por aí. Essa mesma mulher seria a figura que os povos semitas conheciam como Astarote, que os gregos veneravam como Afrodite, que os nórdicos reverenciavam como Freja, e finalmente que os romanos imortalizaram como Vênus. Quer dizer, a lógica do texto descarta totalmente aquela ideia de que arquétipos humanos semelhantes surgiram de forma independente em culturas diferentes. Exatamente. Para o autor, trata-se de um registro genealógico literal de uma única linhagem familiar. Ela apenas foi documentada sob diferentes nomes por culturas que derivaram de uma mesma fonte. Sabe o que me deixa curiosa? Se essa família de deuses
era composta por pessoas reais de uma única linhagem, a próxima barreira que o livro precisa quebrar é a geografia. Ah, o berço da civilização. Isso, porque o consenso histórico sempre colocou o início de tudo ali no Oriente Médio, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. É aqui que o texto, digamos, vira o mapa de cabeça para baixo. Literalmente. A narrativa ali dos capítulos 9 a 12 afirma que os deuses sumérios que o autor considera a raiz de todos os outros panteões eram descendentes de um povo chamado Ubaide. E a origem desse povo Ubaide é onde as coisas ficam realmente complexas para nossa audiência acompanhar. O livro descreve esses Ubaides como migrantes proto-arianos e pictos. É uma fusão de termos bem peculiar. Muito. Na história padrão, quando falamos de proto-arianos, geralmente nos referimos a grupos linguísticos indo-europeus primitivos. E quando falamos de pictos, a gente pensa logo naquelas tribos da Idade do Ferro que habitavam a atual Escócia. Aqueles conhecidos por pintarem ou tatuarem os corpos. Exato, mas o autor sequestra esses termos da academia e lida com eles de uma forma bem diferente. Ele funde essas identidades para descrever uma raça raiz, antiga, uma elite nobre que teria fugido da região do Mar Negro. Mais especificamente dos Montes Cárpatos e da Transilvânia. Transilvânia. Essa realocação do berço da civilização é fascinante de analisar. Isso serve para fundamentar toda a premissa de uma linhagem draconiana originária da Europa Oriental. E o livro argumenta que o verdadeiro desenvolvimento civilizacional não irradiou do Oriente Médio para o resto do mundo. Ao contrário, a tese sustenta que a alta cultura, os conhecimentos de metalurgia e até a própria realeza que formaria a Suméria e o Egito foram todos produtos de importação. Importados dessa região europeia. Esses povos teriam descido da Transilvânia e da região da Sítia em direção ao sul, fugindo do que o autor descreve como o primeiro grande dilúvio. Um evento catastrófico que teria inundado a bacia do Mar Negro, certo? Perfeito. E o texto tenta amarrar essa narrativa através de rastros arqueológicos. A argumentação ali diz que os Ubaides deixaram uma trilha inconfundível por onde passaram. Uma trilha material, você diz. Sim, desde a Romênia, cruzando a Anatólia, até finalmente se estabelecerem na planície mesopotâmica. Essa trilha seria identificável por um estilo muito particular de cerâmica. Ah, aquelas decoradas com espirais específicas. Essas mesmas. E, além disso, técnicas arquitetônicas avançadas envolvendo construções de tijolos, que, segundo o livro defende, não existiam na região do Oriente Médio antes da chegada dessa elite. Para ajudar quem nos ouve a visualizar quem seriam essas pessoas de fato, o autor faz descrições estéticas muito vívidas desse povo em migração. Ele descreve o sacerdócio Ubaide vestindo peles de leopardo ou de pantera. O que sugere que isso era um símbolo de alto status, um marcador visual de pertencimento a essa linhagem específica. Exato, e o texto até insere um parêntese bastante audacioso ali, insinuando que a figura histórica de Jesus Ben Panther estaria de alguma forma conectada a essa tradição antiquíssima de usar peles de felinos pintados. É uma ligação no mínimo provocativa. E além desse vestuário felino, a obra afirma que esses governantes ancestrais eram extensivamente tatuados. Como a imagem clássica que temos dos pictos britânicos que mencionamos antes. Precisamente. E para completar esse visual quase cinematográfico, eles utilizavam chapéus xamânicos altos e pontudos. E o autor usa esse detalhe do chapéu para traçar conexões com o quê? Com representações visuais de deuses e rainhas encontradas muito longe dali. Lá no panteão do Vale do Rio Indo. Isso. Argumentando que essa estética compartilhada prova uma origem única e global para a classe dominante. Toda essa estética compartilhada é usada como um fio condutor. Mas olha, é na arquitetura que a lógica do livro atinge uma das suas escalas mais grandiosas. Sim, a parte das megaestruturas. A narrativa tenta dar uma nova explicação para a existência das construções mais famosas da antiguidade, os zigurates da Suméria e as pirâmides do Egito. O consenso arqueológico tradicional define essas obras como
tumbas elaboradas ou templos para adoração astrológica e cerimonial. Mas a reinterpretação do livro argumenta que o propósito original dessas construções colossais era impulsionado por um sentimento muito mais... Humano. a nostalgia. Exatamente, a nostalgia. Vale a pena ilustrar isso para entender a mentalidade que o autor projeta nesses antigos governantes. Imagina um bilionário nascido nos Alpes suíços. Ok, ele cercado de montanhas de neve. Aí ele se muda para um deserto completamente plano e decide construir um arranha-céu colossal apenas para poder olhar pela janela e ter a mesma sensação de elevação que ele tinha na terra natal. Nossa, então o texto afirma que os zigurates e as pirâmides foram erguidos literalmente como montanhas artificiais sagradas? É exatamente o que ele defende. Como a Mesopotâmia é uma região de planícies aluviais muito plana, esses governantes exilados precisavam construir suas próprias montanhas de pedra e tijolo. Para manter uma conexão psicológica e espiritual com as paisagens imponentes dos Montes Cárpatos que eles haviam deixado para trás. A audácia de transformar a construção das pirâmides em um projeto monumental de saudade de casa é muito notável. É uma abordagem criativa, para dizer o mínimo. E é justamente nesse cenário de chegada e adaptação a esse novo ambiente plano e diferente da Mesopotâmia que o autor introduz uma nova face para uma divindade importante. Enki, uma das figuras centrais de todo o panteão sumério. Sim, na mitologia com a qual a gente está acostumado, Enki é reverenciado como o deus da água, o senhor do conhecimento profundo, o patrono da criação. Mas dentro da lógica mecanicista do livro, a trajetória dessa figura ganha contornos muito mais industriais, práticos, sabe? Muito mais literais. A narrativa descreve que, ao se estabelecerem na Mesopotâmia, o grupo liderado por Enki descobre vastas jazidas de minério. Especialmente cobre. Isso, cobre. E em vez de atuar como um ser espiritual inatingível que fica flutuando nas águas primordiais, esse líder de carne e osso arregaça as mangas e foca na mineração e na metalurgia. Ele percebe que o domínio sobre os metais seria a chave para a consolidação do poder. O avanço tecnológico dessa recém-estabelecida colônia dependia disso. E essa transição para atividades industriais práticas é o que justifica, na visão do autor, os novos títulos que Enki adquire ao longo do tempo. Ele passa a ser documentado como o Senhor da Mineração. O famoso título Bel-Nimik. Exato. E recebe também o epíteto de Nudimud. Que a gente pode traduzir como aquele que faz coisas, ou o grande artífice. E o ponto central dessa argumentação toda é como o livro utiliza essa associação de Enki com o subsolo, a metalurgia e a alquimia rudimentar para reescrever a origem de vastas porções do nosso folclore europeu. Ah, essa é a parte onde o folclore entra em cena. Sim, a tese avança sugerindo que os descendentes e os seguidores dessa linhagem específica de Enki, aqueles que herdaram e aprimoraram essas habilidades técnicas industriais, acabaram sendo transformados em mitos pelas culturas que vieram depois. O livro sustenta que as criaturas mágicas que conhecemos das lendas não eram criações da imaginação fantástica. Estamos falando de anões, goblins, trolls e gnomos. Na origem, segundo essa teoria, eles seriam representações distorcidas de classes reais de trabalhadores, artesãos de elite e engenheiros de minas altamente qualificados, operando sob a égide dessa linhagem ubaíde e draconiana. É impressionante como essa reinterpretação desmancha completamente a fantasia clássica europeia. A imagem daquele gnomo bonitinho do jardim ou do anão mineiro dos contos de fadas é reduzida pela visão do autor a uma memória cultural fragmentada. Uma memória de uma guilda de artesãos sumérios especializada na extração de cobre. E a forma como o autor tenta colar todas essas peças ligando Suméria, Transilvânia, metalurgia e folclore depende fortemente de uma verdadeira ginástica linguística. A etimologia é, sem dúvida, a ferramenta mais manuseada ao longo de todo o texto. Com certeza. A obra tenta provar que todas as línguas modernas e antigas de relevância derivam de uma fonte comum, cítica e suméria.
O livro associa essa linguagem raiz ao que chama de grupo linguístico dene-caucasiano, ou até mesmo ao gaélico original. A ideia por trás disso é que, ao rastrear as raízes das palavras, seria possível provar que a linhagem governante estava presente em todos os lugares, guiando tudo. E é mergulhando bem fundo nessa análise etimológica que a narrativa nos entrega a origem de um termo muito famoso, a palavra vampiro. A abordagem etimológica para a palavra vampiro ilustra perfeitamente o método analítico do livro. A figura do monstro noturno, o morto-vivo sugador de sangue popularizado pela literatura gótica do século XIX. É totalmente descartada. Totalmente. O autor busca explicação na linguística e na estrutura de classes do mundo antigo. O texto isola a palavra suméria, suberher, que supostamente era utilizada na região norte da antiga cidade de Erido. E em seguida traça uma conexão migratória direta com a palavra cítica, uber. A tradução proposta na obra para ambas as raízes linguísticas remete essencialmente a títulos de gestão. Títulos de gestão. Como no mundo corporativo? Quase isso. Significariam algo como supervisor, guardião, suzerano ou aquele que está acima. A argumentação sugere que, conforme esses governantes e administradores migravam através da Anatólia e se espalhavam pela Europa, o título deles evoluiu. O título desses Ubers evoluiu linguisticamente para a palavra vampiro, que seria uma derivação fonética de de Uber. Consequentemente, a obra conclui que quando as lendas antigas falavam de reis e rainhas vampiros, não estavam de forma alguma descrevendo entidades sobrenaturais. Estavam descrevendo uma classe administrativa de elite humana. Um grupo de burocratas e senhores de terras de altíssimo escalão. O conceito é fascinante pela ousadia de propor que ser um vampiro, na antiguidade, era basicamente ter um cargo de diretoria governamental. É tirar todo o misticismo e colocar uma camada burocrática pesada em cima. Sim, a pessoa pertencia a uma classe de gerentes e supervisores de alto nível que controlavam as populações locais. E seguindo essa mesma linha de raciocínio lógico focado em títulos e capacidades, o texto aplica um tratamento muito similar à palavra dragão. É aí que o nome do livro faz sentido. Exato. Se o vampiro era o administrador prático, o que definiria um dragão dentro dessa estrutura de poder proposta? O autor busca a raiz etimológica na palavra grega derkestai. E segundo a tradução utilizada no livro, esse termo significa ver claramente ou ter uma visão penetrante. Sob a ótica construída nos capítulos 9 a 13, um dragão que, aliás, muitas vezes se confunde com a figura do Uber ou do vampiro na narrativa, não tem absolutamente nenhuma relação com répteis alados que cospem fogo. Nenhuma. Um dragão seria um indivíduo que possui uma clareza de visão muito superior. Seria uma espécie de rei filósofo. Alguém que, por conta da sua genética supostamente purificada, é dotado de uma capacidade inata de entender as dinâmicas do mundo. Entender a natureza e a sociedade de uma forma que a população comum simplesmente não consegue acessar. E o conceito do dragão como aquele que vê claramente atua como a ponte conceitual perfeita para os temas abordados lá no capítulo 13. O capítulo Children of the Stars. Esse mesmo. É nessa parte do texto que a argumentação etimológica se expande de vez para conectar essa visão superior aos nomes das maiores divindades conhecidas. O livro analisa, por exemplo, o deus Azar, ou Ra. Ele é frequentemente identificado como o avô de Osíris na tradição egípcia. E em outras culturas aparece sob o nome de Ashur ou Azar. O texto propõe uma tradução literal do nome composto As, Ra, como o Senhor que vê. E a partir dessa suposta raiz linguística comum, a obra vai traçando conexões sonoras e de significado com os deuses supremos da mitologia nórdica. O famoso clã dos Azir? Sim, os Azir. E a conexão não para por aí, estendendo-se também às divindades do panteão gaélico e celta, referidos como Eis-Dan. A conclusão do autor é que todas essas palavras de sonoridade semelhante em culturas geograficamente muito distantes não são apenas coincidências. Elas seriam um registro linguístico contínuo da mesma ramificação da linhagem dos dragões.
indivíduos que retiveram a capacidade de ver e que, em diferentes eras e locais, acabaram sendo lembrados com títulos grandiosos. Títulos como Merlins ou Druidas é uma narrativa que tenta criar uma teia onde essa linhagem de seres que veem claramente espalhou seus galhos e estabeleceu realezas por toda a Europa e Oriente Médio. Mas tem um problema aí que a gente precisa analisar. Qual? Qualquer pessoa que acompanha histórias de mitologia sabe que essas lendas são repletas de caos. Ah, sim. Conflitos o tempo todo. Exato. Se todos esses deuses supremos, de Odin a Osíris, de Zeus a Enlil, são membros de uma mesma grande árvore genealógica, uma única grande família aristocrática, por que as mitologias estão sempre cheias de guerras celestiais e conflitos apocalípticos entre eles? Uma ótima pergunta para se fazer a esse texto. E o autor lida com essa contradição analisando a clássica e épica rivalidade suméria entre Enki e Enlil. Quando historiadores ou teólogos leem as antigas tabuletas de argila, essa disputa é quase sempre interpretada de forma cósmica. Seria uma alegoria para a eterna batalha entre as forças do céu e da terra. Entre a ordem estruturada e o caos das águas primordiais. Mas a abordagem do livro, fiel àquele seu materialismo histórico alternativo, remove qualquer traço de misticismo dessa equação. A desconstrução desse mito é vital para a tese dele. Então a batalha entre Enki e Enlil é reduzida a quê, exatamente? De quais fragmentos e linhagens o texto explora, a inimizade é descrita ora como um conflito sangrento entre dois irmãos rivais, ora como uma disputa entre um pai e um filho ilegítimo que busca usurpar o trono. E a argumentação sugere que essa guerra civil humana dentro da casa real Ubaixina Suméria gerou um trauma cultural tão profundo que as ondas de choque desse conflito reverberaram ao longo de muitos milênios. O livro defende que foi essa briga original por poder e terras que mais tarde serviu de base narrativa para os grandes mitos gregos. Como a violenta rebelião de Zeus contra seu pai, o titã Cronos. Ou o severo castigo aplicado por Zeus a Prometeu por roubar o fogo. Onde o fogo, no caso, seria uma metáfora para conhecimento tecnológico ou segredo de metalurgia, já que falamos de Enki. É uma leitura onde a mitologia inteira vira um telefone sem fio gigante, propagando fofocas e traumas de uma guerra civil dinástica. Depois de processar toda essa avalanche de informações, depois de ver a etimologia sendo usada para transformar títulos administrativos em monstros da noite, de ver montanhas artificiais erguidas por saudade de casa, e de traduzir guerras celestiais em simples disputas de herança territorial, a questão fundamental que a nossa audiência deve estar se fazendo agora é: para que serve tudo isso? O grande porquê de tudo. Exato. Qual é o objetivo final de construir um quebra-cabeça histórico e linguístico tão complexo e que subverte absolutamente tudo o que sabemos? É aqui que a gente precisa retornar àquele aviso crítico que fizemos no início da nossa discussão. Sem dúvida. Porque toda essa reengenharia do passado tem uma função utilitária muito clara dentro do manifesto do Nicolas de Vere. E qual é essa função? A análise estrita do propósito do texto revela que toda essa extensa história alternativa não é um fim em si mesma. Ela atua como alicerce necessário para justificar o que o autor chama de soberania do dragão. A crença central e inegociável da obra afirma que esta linhagem específica, essa elite que descende dos migrantes ubaides, dos sumerianos e das realezas da Transilvânia, carrega um DNA singular. O argumento desenvolvido, especialmente a partir daquele capítulo 13, é que essa genética preservada confere a esses indivíduos não apenas traços físicos, mas uma capacidade neurológica e hormonal única. Que se traduziria em uma empatia superior ou numa aptidão para o que eles chamam de magia, que no livro é definida de forma quase biológica. E, principalmente, a capacidade inata de governar e organizar a sociedade. A conclusão do livro é que essa biologia diferenciada confere a essa elite o direito natural e fundamentalmente não democrático de liderar o resto da humanidade. O texto tenta criar uma fundação que soe histórica e científica para validar um sistema de castas extremo. Ele sustenta que a igualdade é um erro moderno e que a humanidade só florescia de verdade
quando era abertamente guiada por essa raça geneticamente superior. É crucial que fique absolutamente claro para quem nos ouve que esse é o núcleo pulsante do sistema proposto pelo material que estamos analisando hoje. O autor não compilou mitos, etimologias e teorias arqueológicas apenas para contar uma história fascinante de fantasia, ou para propor uma nova visão arqueológica inocente. Não. A arquitetura intelectual de todo o livro existe para tentar fornecer argumentos genéticos e históricos que deslegitimam a democracia moderna. O objetivo estrutural da obra é defender a restauração de um sistema elitista de classes. Um sistema que seria dominado por essa autodeclarada elite vampírica ou draconiana. É uma premissa política radical, disfarçada de pesquisa histórica profunda. E a compreensão da finalidade da obra expõe um motivo pelo qual a análise crítica de textos como este se faz tão necessária. A vasta compilação de panteões unificados, o uso altamente seletivo das raízes linguísticas, a interpretação conveniente dos registros arqueológicos, tudo isso opera como engrenagens de validação. Validação para a ideologia da soberania do dragão. O livro retrata a história oficial moderna como um mero mecanismo de controle das massas. Na visão apresentada, a humanidade comum foi usurpada e enganada por sistemas de crenças igualitários recentes, enquanto a verdadeira e legítima liderança aristocrática, os dragões, foi marginalizada. Transformada em monstros pelos livros de história e pelas religiões predominantes ao longo dos séculos. A narrativa do Diveri, portanto, atua como uma longa peça de reabilitação e propaganda para essa linhagem. Chegamos ao fim de uma jornada que, convenhamos, exigiu muita capacidade de abstração. Muita. Tentando organizar as ideias após esse volume intenso de informações, nós começamos examinando como o autor funde diferentes panteões celestiais em uma única família de carne e osso. Em seguida, acompanhamos a migração de um povo saído da região da Transilvânia, fugindo de inundações em direção ao Oriente Médio, onde eles passaram a erguer zigurates monumentais, movidos pelo desejo de replicar o horizonte montanhoso da sua terra natal. Vimos a figura do deus Enki ser transformada num mestre da mineração e da metalurgia. O que, por sua vez, converteu as lendas sobre anões e fadas em meras memórias fragmentadas de artesãos antigos. E, finalmente, detalhamos como o autor usa a etimologia para argumentar que os antigos supervisores, os líderes de visão aguçada, foram distorcidos pelo tempo até se tornarem os vampiros e dragões da cultura pop. Tudo isso para justificar um suposto direito genético de governar. A complexidade e a escala dessa construção alternativa de mundo impressionam pela audácia. Mas a magnitude dessa reinterpretação nos deixa com uma reflexão final muito pertinente. Algo para pensarmos enquanto fechamos essa análise. A visão contemporânea comum tende a assumir que as sociedades antigas inventavam deuses, monstros e fábulas místicas puramente porque lhes faltava um conhecimento científico. Pressupõe-se que o sobrenatural era a única ferramenta disponível para explicar fenômenos complexos como mudanças climáticas ou os ciclos da natureza. No entanto, o exercício de dissecar uma obra tão focada em manipulação histórica e linguística como esta nos convida a observar o passado por um ângulo bem diferente. Vale a pena refletir. Sim. E se uma parcela significativa da mitologia profunda, da religião antiga e até das fantasias épicas que nós consumimos hoje não for fruto de ignorância científica? E se for, na verdade, o resultado de milênios de desgaste sobre fatos políticos reais? É muito instigante pensar o quanto do que chamamos de mito pode ser, no fundo, apenas as fofocas políticas de corte. Os dramas sombrios de sucessão familiar e as campanhas implacáveis de propaganda de governantes ancestrais, cujos feitos literais foram disfarçados de magia pelo simples passar do tempo. Essa perspectiva transforma a maneira como olhamos para qualquer ruína antiga ou lemos qualquer conto de fadas, para ser sincero. Sem dúvida. A ideia de que lendas mágicas podem ser, na sua essência, boletins de notícias e diários oficiais do mundo antigo
fortemente distorcidos por gerações de contadores de histórias, é um pensamento que ecoa muito além deste livro que analisamos hoje. Com certeza, Icora. Bom, chegamos ao limite do nosso tempo por hoje. Queremos agradecer imensamente a atenção e a companhia de quem nos ouve por ter embarcado conosco nessa exploração tão densa e desafiadora das teorias propostas em The Dragon Legacy. Foi um prazer destrinchar isso com quem nos acompanha. Continuem questionando as narrativas prontas, mantenham um senso crítico afiado para ler nas entrelinhas e a gente se encontra em breve para o nosso próximo mergulho profundo. Até lá!